Bom, bandas de Bollinger é um indicador que não é nativo das ferramentas que você tem que adicionar. E naturalmente vai surgir vários tipos de banda de Bollinger, né? Com estratégias, com bandas de Bollinger melhorada, modificada com algumas coisas. Vai ter diversas bandas de Bollinger, indicadores que atuam também com as estratégias de banda de Bollinger mais alguma coisa. Quando você digita bandas de Bollinger ou apenas BB, aparece uma infinidade de coisas. Mas a gente não vai entrar muito adentro em todas as bandas de Bollinger. A gente vai pegar uma tradicional, que é a banda de Bollinger apenas, e vamos nos basear como operar utilizando bandas de Bollinger, que é também um dos assuntos que a gente vai abordar. Existem cálculos, existem períodos, existe diversas coisas que você pode levar em consideração. Por exemplo, o período de quanto tempo essas bandas de Bollinger vão ser calculadas. A EMA que a gente vai utilizar como essa EMA do meio, essa base da EMA do meio, a gente pode colocar uma média aritmética, podemos colocar uma média exponencial, então uma SMA, uma simples média aritmética, então a gente pode trabalhar com diversas. Bom é deixar pelo menos em média aritmética, porque aí a gente tem uma precisão sem antecipação dos movimentos. A gente também vai abordar muito essa questão, inclusive com cálculos futuramente, inclusive aqui também. O desvio padrão que você vai utilizar no fator de correção dessas bandas de Bollinger, o deslocamento também dessas bandas de Bollinger, e tudo que você faz reflete na abertura e no fechamento dessas bandas, para que a gente possa ver como se comporta no melhor ativo. E naturalmente você não sabe qual é o comportamento que você tem que procurar para ajustar, e a gente vai conhecer qual é o comportamento que a gente tem que identificar nas bandas de Bollinger, ajustando os nossos fatores, para que a gente consiga dizer que essa banda de Bollinger serve um ativo. As bandas de Bollinger elas vão servir para todos os ativos que você quiser operar, porém é bom você fazer ajustes, né, para que você consiga extrair os melhores momentos da banda e não apenas fazer a utilização padrão. Por exemplo, você coloca aqui um fator de um período de 14, nota que a gente estreitou muito mais a nossa banda de Bollinger. E se eu coloco um período de 20 e coloco novamente aqui, ó, o desvio dessa vez para 8, nota que agora também não tivemos nenhuma mudança no fator. Agora sim, demorou. Nota que agora a gente também tem um desvio muito maior, né, muito mais amplo. E aí a gente retorna para o 2, ele vai voltar a ficar com o desvio mais próximo. Eu não vou me atentar aos cálculos disso, depois eu vou soltar o próprio PDF. Hoje a gente vai aprender uma forma bacana de utilizar as bandas de Bollinger aqui, de forma bem intuitiva. E nota que não precisa seguir uma tendência. Aqui não precisa de tendência. Aqui o que a gente precisa é de uma atenção aos detalhes. Eu já vou começar a falar sobre esses detalhes aí. Como funciona as bandas de Bollinger? Nota que, por padrão, as bandas de Bollinger já têm uma média. E essa média, ela precifica o ativo. Quando está muito caro, esse preço volta para a média. E quando está muito barato, esse preço volta para a média. Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar na banda de Bollinger. É como a média está atuando no tempo gráfico que você escolheu. Muito baixo, o preço volta para a média. Muito acima, o preço retorna para a média. Se você achar esse comportamento, então não precisa ajustar. Mas se você não achar esse comportamento, não conseguir romper que nem aqui, então cabe a gente fazer uns ajustes, por exemplo, colocar aqui um fator de 1, para que isso daqui fique mais estreito. Mas nota que todo o resto ficou estreito demais, então é só um ponto que não pegou de vários que pegaram, então a gente deixa no fator 2. E aqui ele está mostrando exatamente como está atuando as bandas de Bollinger. Mas nota como seria isso aqui atuando no mundo real. No mundo real você teria esse candle aqui. E na máxima desse candle, você coloca uma entrada. E a sua saída vai ser no rompimento da banda de Bollinger. Então você teria feito um trader com stop daqui, com a entrada para cá. E você teria pego ali. Na verdade não teria pego nenhum alvo, né? Mas teria pego o seu alvo também. Eu vou mesclar várias estratégias, mas eu vou subindo devagarzinho para que a gente não fique muito confuso, né? Então, a estratégia mais simples é essa.
E essa estratégia dá para que você utilize essa estratégia em outros períodos gráficos que não sejam períodos de 4 horas, 12 horas. Esses períodos são para longo prazo. Esses períodos de longo prazo a gente utiliza estratégias traçando preços, né? Literalmente traçando alvos no preço, e a gente teria alcançado o alvo que a gente quer. Mas a gente não vai utilizar isso aqui nesse momento. Vamos descer o nosso nível para baixo, para períodos de 1 hora. E olha como é que age tudo quanto é canto aqui a gente vai encontrar. Olha só, aqui aconteceu muito bom. Períodozinho de 1 hora, um tradezinho ali durando 23 horinhas, você fez aí 21%. Qual foi a estratégia aqui da banda de Bollinger? No rompimento desse candle aqui, que saiu fora da banda de Bollinger, a gente toma uma entrada na posição seguinte dele, né? Na máxima seguinte dele. Eu também não curto a estratégia de tomar na máxima seguinte. Eu faço como se fosse um 2, 3 de compra. E isso aqui tá a grande estratégia. A gente vai mesclar diversos setups para ter mais assertividade. Mas a estratégia do setup que eu estou apresentando, que é essa, é na entrada desse mesmo candle, tá? Então, você teria uma entrada aqui, na máxima desse candle, com seu stop aqui. E você sairia com um alvo aqui, de 9%. Agora, por que eu não utilizo assim, principalmente se for em períodos menores? Porque aqui eu posso fazer vários setups de uma vez só. Por exemplo, eu posso usar a estratégia do follow to. O follow to é quando você tem o primeiro candle branco. A estatística matemática é de 75% que o próximo candle que faça seja também um branco. Então a estratégia do follow to, para mim, dentro disso daqui fica muito melhor. Porque toda vez que eu saio muito dessa base, eu estou querendo pegar a reversão dela. E aí quando a gente forma o primeiro candle branco, eu já fico a postos para no rompimento desse cara eu entrar com a posição. Rompeu o fechamento desse candle branco, eu entro no conceito de follow through, que o próximo candle também vai seguir os próximos candles, os segundos candles e o terceiro candle, e assim vai. Então essa aqui é uma entrada muito estratégica, porque você teve aqui, e eu vou explicar um pouco mais já sobre o funcionamento dessas espremidas da banda de Bollinger, mas aqui foi uma entrada muito estratégica. E nota, se você mescla setups, fica muito interessante. Você tem aqui as bandas de Bollinger, você aplicou o conceito, pode ser de 1, 2, 3 de compra, né? E aí no rompimento aqui você tomaria uma compra. Pode ser no conceito do follow through, e também vou ter que apresentar esse conceito para vocês mais detalhadamente. Pode ser no conceito do estocástico lento. Nota que aqui teve confluências magníficas de setup, pedindo para que a gente fizesse uma boa entrada aqui. E fazendo uma entrada aqui, seja seguindo um 2, 3 de compra, seja seguindo o follow through, ou seja seguindo a entrada do estocástico, e fez uma entrada aqui, e aí sim levou 20% em 22 horas. Foi fazendo um day tradezinho ali, né? Entra no mesmo dia e sai no mesmo dia da operação. Então aqui foi uma operação muito bem sucedida. Nota que aqui também, ó, saímos, aqui também saímos. Então toda vez que você sai dessa região, você pode tomar uma entrada na máxima desse candle, um rompimento desse cara, e aí você consegue levar alguma coisinha. Olha aqui novamente, você teve aqui uma saída desse candle, então você poderia entrar na máxima do próximo candle. E aí você teria mais uma posição. Você poderia sair nesses toques aqui, ou poderia sair logo no começo, mas você tem uma estratégia de entrada e a estratégia de saída fica por sua conta. Mais uma vez, outro setup aqui, uma outra entrada aqui. Candle saiu para baixo dessa barra. E aí você tomou a posição no próximo candle. E aí teria um toque na saída, 6%, mais um trade sucedido. E depois veio o stop, né? Depois que você saiu aqui, viria o seu stop se você não tivesse saído. O stop está aqui embaixo e ele foi alcançado depois da sua saída. Então, cara, isso é uma estratégia muito boa. E essa saída aqui deu entrada para mais uma saída, para mais uma entrada, né? Aqui mais uma. Olha quantas oportunidades você pode achar. Aqui mais uma. Saiu o candle aqui. Na entrada desse máximo desse rompimento aqui. Você toma uma posição. Faz uma entrada aqui. E sai mais 9%.
Aqui também teve uma outra entrada. Saímos do candle. Na máxima desse cara aqui, a gente toma uma posição. E aqui a gente não teria tomado uma saída e teria tomado um stop na volta. Esse foi um stop que deu errado. Uma entrada que deu errado. Aqui também, uma entrada aqui. Saímos da posição e teríamos saído com a posição aqui. Entrado com a posição aqui e saído com a posição aqui. O melhor nesse setup em 1 hora. Cara, se você põe em 15 minutos, você também faz scalp com ele. Ele é um setup muito bom. É um setup extremamente quantitativo. Mas olha aqui, 15 minutos. Oportunidades em 15 minutos aconteceram aqui, ó. Saímos do setup e entramos aqui novamente 7%. Saímos do setup aqui, ó. Quando a gente vem entrar foi aqui, mas a gente teria se estopado aqui. Não daria tempo de sair dessa operação. 15 minutos ele é muito mais volátil, mas com uma estratégia que eu vou ensinar para vocês vai ficar mais fácil de vocês operar qualquer tempo gráfico nesse setup e saber no momento certo de entrar. Primeira coisa que a gente deve observar, foi muito fácil identificar esses pontos, mas a primeira coisa que a gente deve observar quando a gente for trabalhar com esse setup é como que a gente chegou nesses pontos. Como que a gente chegou nesses extremos de saída. Como? Foi com muita força? Foi graduativamente? Foi uma violinada? É como que a gente chegou nesses pontos. E o que aconteceu antes da gente chegar nesses pontos? É outra coisa que a gente tem que observar, para que esse setup seja extremamente assertivo. Em momentos que a gente está fazendo... em momentos que a gente está lateralizado, as bandas se espremem, a média também está agindo muito como suporte e resistência. Esses são os momentos que vai explodir para algum lado. Nesse caso, explodiu para cima. Nesse outro momento aqui, explodiu para baixo. Então, isso é a primeira grande sacada. Como eu cheguei nessa queda? Foi após uma acumulaçãozinha dessa? Foi. Então, aqui vai ser um bom ponto de entrada. Mais uma vez, congestionou aqui para muito tempo. Mas esse congestionamento aqui não é a mesma coisa dos outros, que esse aqui ainda está subindo e descendo. Esse sim é um congestionamento aqui. Esse é um, esse é outro, que a gente está bem flat. Então, saiu desse congestionamento, ele vai fazer uma explosão. Essa é a primeira estratégia que você tem que ter em mente. Como foi que cheguei com os candles até aqui? Cheguei bem? Cheguei. Então, faça a entrada. A sua saída também vai depender de como você chegou lá em cima. Eu caí demais aqui. Voltei com força, fiz um pullback. Rompi a média, agi como suporte na média, então certeza que eu vou chegar lá. Quando a gente usa a média como suporte, ou seja, rompemos a média dessa banda de Bollinger, significa que a gente vai ter força para fazer uma nova banda de Bollinger lá em cima. Quando a gente não rompe essa média com força, pode acontecer da gente recuar. Tem momentos aqui que recuam. Vou achar no momento. Teve esse daqui, ó, não rompeu com força, tá vendo? Ele veio para cá. Na hora de voltar, como é que ele voltou? Não voltou com força, não rompeu a média de 8, então ele continuou caindo. É raro encontrar porque a estatística matemática dele diz que pelo menos ele tem que voltar para a média. Quando ele rompeu aqui, ele rompeu com força, ficou andando. Então tem que ver essa questão para poder determinar se está na boa hora de sair ou não. Porque tem momentos que você vai acabar tomando stop, então se você acha que vai tomar o stop, é melhor que você saia da posição com lucro. E use ele apenas para uma indicação de entrada, uma boa entrada. Aqui eu teria saído? Não. Não teria saído. E aí ele continuou subindo. Aqui eu teria saído? Aqui eu teria saído. Mesmo assim ele continuou subindo e depois é que ele caiu. Por que depois você teria saído em um, você não teria saído em outro? Né? Porque acho que é a pergunta que quem está de fora não consegue ter essa visão. Então, 15 minutos na mina com bandas de Bollinger, vai. Vamos dar uma olhada assim. Precisaria de outra corretora para aplicar a banda de Bollinger. Pronto, essa aqui tá boa. Olha só essa saída aqui, essa saída foi muito boa. Essa saída rendeu na entrada do candle de novo aqui, ó, 8%. Depois teve mais outra aqui, ó, 3%. Depois não teve mais. Aí aqui deu mais outra boa entrada, 4%. Deu outra entrada aqui. Não dava para sair, né? Acabou tomando um stop aqui, voltou. Essa daqui nem se fala. Quem levou 17%. Aqui também nem se fala. E deu 6%. Aqui foi a próxima boa entrada.
E quem pegou, pelo menos saindo aqui em cima, saiu com 12%. E essa entrada foi muito boa, porque essa foi uma entrada que confluiu com o setup do estocástico, né? Então, nota como fica bem simples. E olha só, toda vez que a banda de Bollinger é rompida, e eu vou botar aqui num período mais curtinho, toda vez que a banda de Bollinger é rompida, ela vai deixar diversos sinais. Aqui ela deixou 1, 2, 3 de compra. Aqui ela deixou 1, 2, 3 de compra. Aqui ela deixou outro 1, 2, 3 de compra. Esse aqui deixou 1, 2, 3 de compra. Esse aqui tá deixando 1, 2, 3 de compra. Deixa eu ver o que é mais aqui. Aqui também deixou. Aqui também deixou. Aqui deixou. Então nota como fica mais fácil você achar os 1, 2, 3 de compra quando você tem uma banda de Bollinger agindo. Temos aqui 1, 2, uma máxima, exato. Então, entrada aqui, saída aqui, 3%. Aqui uma mínima mais baixa. Não, mínima mais baixa, mínima mais alta. Entrada aqui na máxima desse candle. Uma saída lá em cima, mais ou menos aqui, 2%. Aqui, ó, mínima mais baixa, mínima mais alta. No rompimento da máxima desse candle. Uma saída de 3%. Aqui não deu para pegar como um 2, 3 de compra, mas saiu. Então tem toda hora. E você pode aplicar isso em qualquer tempo gráfico. Eu não recomendo fazer day trades com a experiência que vocês ainda não têm tanto com gráfico, com tela, com esses ajustes do tempo. Por exemplo, aqui. Olha como a banda de Bollinger ela funciona, mas ela não funciona 100% antecipada. Ela é um indicador atrasado. Pronto, ó, saímos. Em que momento você teria entrado? Nessa, teria entrado nessa, teria entrado nessa, teria entrado nessa. Qual você teria entrado? Eu esperaria isso daqui confirmar para poder fazer uma entrada. Então, como é 15 minutos, esperaria mais uma barrinha de 15 minutos. Vamos ver aqui qual foi a próxima. Ó, não entraria agora. Opa, entraria. Entraria porque a gente tem a primeira barra branca. Então, minha entrada fica aqui, ó. O rompimento desse cara aqui, eu tomo uma posição. E meu stop, eu coloco aqui. Se pegar o stop, é um stop extremamente curto. Mas que se pegar o alvo, eu saio aí com muito mais vantagem. E aí a gente espera para ver. Ó. Pegamos um alvo, estamos entrando. Entramos na operação e não tomamos stop até então. Chegamos na média, seguramos em cima da média. Então a gente fica na operação. 15 minutinhos, estamos operando em 15 minutos. Banda de Bollinger ali está se abrindo. Opa, quase rompeu, está muito próximo. Já minha saída já está bem perto. Pronto, saí da operação. Então, nessa operação de 15 minutinhos, a gente passou ali, ó, 4 horas e saiu com 2%. E aí, com o auxílio do estocástico, fica muito mais fácil. Olha aqui também como o estocástico agiu. Então, você não opera enquanto não tiver um cenário bom, positivo para você. E agora a gente esperaria o próximo cenário positivo. Vamos rolar as barras mais rapidamente. O próximo cenário está chegando, é o estocástico ficando mais baixo. Aqui ele recuou em cima de 50 pontos, né? A gente sabe que quando está acima de 50 pontos é uma tendência forte de alta. A gente poderia já traçar esse movimento aqui para ver como é que vai atuar. Já teríamos uma linha de tendência. Deixa o preço agir porque a gente perdeu essa oportunidade. E eu vou esperar lá embaixo o estocástico novamente chegar. Quando chegar lá embaixo, a gente faz a entrada. Olha o quanto a gente ficou de fora porque não pegou aquele estocástico nos 50 pontos. Lembra que eu sempre falo? Quando o preço está em tendência forte de alta, ele não vai tocar novamente para os 20 pontos. Ele vai achar um jeitinho de continuar em cima dos 50 pontos. Então, aqui foi a melhor entrada. Aqui, de fato, foi a melhor entrada. Voltamos em cima dos 50 pontos, fizemos 1, 2, 3 de compra. Era para a gente posicionar nossa entrada na saída desse cara e até então a gente estaria lucrando. Claro que se você seguir o setup à risca, você vai entrar aqui e vai sair aqui.